Vamos então continuar o capítulo 28. Nós estamos aqui em Fraudes Espíritas, estamos no item 314. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Fundam-se sobre os que os prestidigitadores, os mágicos, os ilusionistas, hábeis fazem das coisas que parecem prodigiosas quando não se conhecem seus segredos, de onde concluem que os médiuns não são outros que escamoteadores, ilusionistas. Já refutamos esse argumento, ou antes essa opinião, notadamente nos artigos sobre o Sr. Home e nos números da revista de janeiro e fevereiro de 1858. Não diremos, pois, a respeito, senão algumas palavras, antes de falarmos de uma coisa mais séria. De resto, é uma consideração que não escapará a quem reflita um pouco. Sem dúvida, há prestidigitadores, mágicos, de uma habilidade prodigiosa, mas são raros. Se todos os médiuns praticassem a escamoteação, a enganação, o ilusionismo, seria preciso convir que essa arte teria feito, em pouco tempo, progressos extraordinários e teria se tornado subitamente muito comum, uma vez que se encontraria em estado inato, aquele que vem com a pessoa, nas pessoas que dela nem suspeitavam, mesmo entre as crianças. Do fato de que existem charlatães que vendem drogas nas praças públicas e de que há mesmo médicos que, sem irem à praça pública, traem a confiança, segue-se que todos os médicos sejam charlatões e a classe médica seja, por isso, atingida em sua consideração? Do fato de que há pessoas que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os mercadores de vinho sejam falsificadores e que não há vinho puro? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis. E pode-se dizer que a fraude tem também seu talento. Mas a fraude tem sempre um objetivo, um interesse material qualquer. Lá onde não há a ganhar, não há nenhum interesse em enganar. O que ele está colocando aqui? Existem fraudadores em todos os tipos de acontecimentos, em todas as profissões. Existem os enganadores, os maus profissionais, os charlatães. Mas aonde não há dinheiro, aonde não há interesse particular, e nem sempre a questão é o dinheiro, o pagamento, muitas vezes é a vaidade, muitas vezes é o orgulho, a pessoa faz qualquer coisa hoje para ter um like, para ter seguidor, para ter não sei quantas visualizações. Então, é o orgulho que está ali sendo colocado. Então, quando não há nenhum interesse, nem de orgulho, nem de vaidade, nem de 5 minutos de fama, não há necessidade de enganar, é o que ele coloca aqui. Lá onde não há ganhar, não tem nenhum tipo de ganho, não há nenhum interesse em enganar. Também dissemos, a propósito dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto, onde não haja nenhum tipo de interesse. Nem da vaidade, nem do orgulho, nem de prestígio social, fama, seja o que for, onde não há nenhum interesse, se pode ter mais confiança. De todos os fenômenos espíritas, os que se prestam mais à fraude são os fenômenos físicos, as materializações, os efeitos, as questões de efeito físico, pelos motivos que é útil tomar em consideração. Primeiro, porque se dirigindo mais aos olhos do que à inteligência, são os que a prestidigitação, os mágicos, os ilusionistas, são os que a prestidigitação pode mais facilmente imitar. Em segundo lugar, aguçando mais do que os outros a curiosidade, são mais próprios para atraírem a multidão.
e, por consequência, mais produtivos, né, para quem quer ganhar dinheiro, ganhar fama. Nesse duplo ponto de vista, os charlatães têm, pois, todo o interesse em simularem essas espécies de manifestações. Os especuladores, na maioria estranhos à ciência, nela vão procurar geralmente uma distração, bem mais do que uma instrução séria. E sabe-se que se paga melhor ao que distrai do que ao que instrui. Os professores que o digam, porque isso é assim até hoje. Então, o que ele está colocando aqui? Aqueles que estão especulando, que estão se interessando, que estão querendo assistir uma distração, uma brincadeira, que estão querendo passar o tempo, é o que ele está colocando aqui, né? Na maioria, estranhos à ciência, não se dedicam à ciência, não se dedicam a estudar, não se dedicam a nada. Nessas manifestações, vão procurar geralmente uma distração bem mais do que uma instrução séria, vão se divertir. E é o que acontecia com as mesas girantes, é o que acontecia com as pranchetas, com tudo aquilo lá. E o Kardec coloca algo que é atual. Sabe-se que se paga melhor ao que distrai do que ao que instrui. Mas, além disso, há um outro motivo não menos peremptório, não menos decisivo. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais para os quais não lhe é preciso senão a destreza, né, a habilidade, não lhe conhecemos até o momento o dom de improvisação, que requer uma dose de inteligência pouco comum, nem o de produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósito, que os espíritos dão em suas comunicações. Isso nos lembra o fato seguinte. Então, ele está colocando aqui que essas enganações, elas vão escrever algumas palavras, vão colocar alguma coisa, até porque dá trabalho, né? Enganar, distrair, porque é o que o mágico faz. Ele distrai para um lado, enquanto com a outra mão, ou de outro jeito, ele faz outra coisa. Mas, né, não se vê entre esses enganadores as explanações, né, as mensagens lindas que os espíritos trazem. É isso que ele está colocando. E aqui ele lembra um fato. Isso lembra o fato seguinte. 2 pontos. Um homem de letras bastante conhecido veio um dia nos ver e nos disse que era muito bom médium escrevente intuitivo e que se colocava à nossa disposição na sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade, senão médiuns cujas faculdades conhecemos, nós lhe rogamos o favor de vir, antes, dar suas provas em uma reunião particular. Então, não era aceito na Sociedade Espírita Parisiense, que o Kardec dirigia, nenhuma pessoa que não tivesse sido testada, analisada sobre os seus interesses, né, o seu entendimento e a sua mediunidade. Então, pediu que ele viesse numa reunião particular, só que seria para testar. A isso se submeteu com efeito. Vários médiuns experimentados, né, médiuns já com bastante experiência, com conhecimento da confiança de Kardec, nessa reunião, deram, sejam dissertações, sejam respostas, quer dizer, mensagens escritas ou respostas às perguntas que foram feitas, sejam respostas de uma notável precisão sobre as questões propostas e de outros desconhecidos para eles, e de assuntos desconhecidos para eles, para os médicos, né? Quando chegou a vez desse senhor, escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que estava mal disposto nesse dia e depois não o vimos mais. Achou, sem dúvida, que o papel de médium de efeitos inteligentes era mais fácil de desempenhar do que havia acreditado. Ele achou que era mais simples, era mais fácil com a inteligência dele, ele dizer que ele era um médium intuitivo. Em todas as coisas, as pessoas que se enganam com mais facilidade são as que não são do ofício, ou seja, as pessoas que não estudam, não conhecem o assunto. Então, se você vai
enganar espíritas sérios que estudam, que conhecem as obras básicas, você vai ter muita dificuldade, vai ser desmascarado. Mas se você for enganar pessoas que não estudam nada, que ouvem o galo cantar não sabe aonde, pega uma coisinha aqui, outra ali, principalmente adoram mistificação, adoram showzinho, fica fácil de enganar. É o que ele está colocando aqui. Em todas as coisas, as pessoas que se enganam com mais facilidade são as que não são do ofício. Ocorre o mesmo com o espiritismo. Os que não o conhecem, quer dizer, os que não conhecem a doutrina, os que não leem, os que não têm conhecimento, os que não o conhecem são facilmente iludidos pelas aparências. Pela coisa mais fácil, né, de enganar, pelas aparências. Ao passo que um estudo prévio, atento, inicia-os não somente quanto às causas dos fenômenos, mas quanto às condições normais nas quais podem se produzir, e lhes fornece assim os meios para reconhecer a fraude, se ela existe. Os médiuns enganadores são censurados como merecem. Na carta seguinte que reproduzimos na revista do mês de agosto de 1861. Então ele está transcrevendo aqui uma carta que eles receberam na Sociedade Espírita sobre as publicações ali da Revista Espírita e que ele, Kardec, publicou na revista de agosto de 1861. Então, Paris, 21 de julho de 1861. Abre aspas. Senhor, pode-se estar em desacordo em certos pontos e estar em perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler na página 213 do último número do vosso jornal, que aí é a Revista Espírita, né? Reflexões sobre a fraude em matéria de experiências espiritualistas, né? Abre aspas, ou espíritas, né? Fecha aspas. As quais sou feliz em me associar com todas as minhas forças. Ele está dizendo aqui que, embora ele discorde de algumas colocações que o Kardec faz, essa censura que o Kardec coloca, né, a fraudes, ele concorda plenamente. Ali, toda dissidência em matéria de teorias e de doutrinas desaparece como por encanto. Talvez não seja tão severo como vós com respeito aos médiuns que, sob uma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração como indenização do tempo que consagram às experiências, frequentemente longas e fatigantes, mas eu o sou outro tanto, e não se poderia mais o ser, com relação àqueles que em semelhante caso suprem, na ocasião pela falcatrua e pela fraude, a ausência ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Então ele está colocando aqui que ele não como Kardec, tão contra aqueles que recebem alguma coisa pelo trabalho de médium, mas sim, como Kardec, ele é contra todo tipo de enganação, todo tipo de fraude. E aqui o Kardec coloca para a gente olhar o item 311, que nós já lemos agora há pouco tempo. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é certamente uma infâmia e haveria obliteração, né, apagamento, né, ficar sem ver, né, não teria condições de ver, do senso moral do médium, que cresce poder fazê-lo sem escrúpulos. Eu vou repetir. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é certamente uma infâmia. E haveria obliteração do senso moral no médium, que cresce poder fazê-lo sem escrúpulos. Assim como fizestes, perfeitamente observar, é lançar o descrédito sobre a coisa no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentaria
que é comprometer da maneira mais deplorável os homens dignos que prestam aos médiuns o apoio desinteressado dos seus conhecimentos e das suas luzes, que se fazem fiadores de sua boa-fé e patrocinam de alguma sorte. É cometer para com eles uma verdadeira deslealdade. Todo médium que convencesse de manobras fraudulentas, que fosse apanhado para me servir de uma expressão um pouco trivial, com a mão no saco, é a nossa expressão, né, com a boca na botija, mereceria ser mantido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo. Perdão, mereceria ser banido. Mereceria ser banido por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, porque seria um dever rigoroso desmascará-los ou estigmatizá-los, marcá-los, né? Se vos convém, Senhor, inserir essas poucas linhas em vosso jornal, estão ao vosso serviço. Aceitai, etc, etc. Mathieu. Nós vamos ver lá na Revista Espírita que o Mathieu e o Kardec tinham divergências numa série de coisas, mas o Kardec faz ali uma colocação sobre Mathieu na revista, colocando que era um homem honrado, que era um homem com princípios e que eles divergiam em alguns pontos. Nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de serem imitados, e há os que desafiam evidentemente toda a habilidade da prestidigitação, da magia. Tais são, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão de corpos pesados e no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc, etc, salvo o emprego de truques e de cumplicidade. Por isso dizemos que o que é preciso fazer em semelhante caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em consideração o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que poderiam ter em enganar. É o melhor de todos os controles, porque são tais circunstâncias que levam todo motivo de suspeição. E ele está falando aqui que não é fácil fazer o que os espíritos fazem de levantar uma mesa. E naquela época as mesas eram pesadíssimas, de madeira maciça. Levantar uma cadeira com uma pessoa sentada, levantar na altura. E aí eles passavam por baixo para mostrar que não tinha nada. Normalmente a mesa, quando eles chegavam com ela perto do teto, normalmente eles largavam. Os espíritos largavam para que a mesa caísse, quebrasse, se despedaçasse, para comprovar que não era hipnotismo, que não era ilusão. Porque quando as pessoas diziam que viam a mesa subir até o teto e voltar, eles diziam, mas isso é uma hipnose. Aquilo não aconteceu, isso foi colocado na mente de vocês. Então, a partir daí, os espíritos levantavam a mesa e soltavam, ela vinha e se quebrava toda no chão, para mostrar que não era hipnotismo, a mesa realmente foi levantada. Pensamos, pois, em princípio, que é preciso desconfiar de quem fizer desses fenômenos um espetáculo, ou um objeto de curiosidade ou de distração. Então, aquele que for ganhar dinheiro com isso, ou for para o palco para aparecer, seja o motivo que for, já é motivo de suspeição. É o que ele está colocando aqui. Que é preciso desconfiar de quem fizer esses fenômenos, fizer desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade ou de distração, e pretender produzi-los à vontade e no momento próprio, como já o explicamos. Um espírito tem livre-arbítrio, o espírito vai vir quando puder e não vai ser na hora do show, na hora que a pessoa quer. Não será demasiado repeti-lo. As inteligências ocultas que se manifestam a nós têm suas suscetibilidades e querem nos provar que têm também seu livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Aí ele coloca para rever o item 38, lá no começo do livro. Basta nos assinalarmos alguns subterfúgios empregados ou que seja possível empregar, em certos casos, para premunir
contra a fraude, para se precaver, prevenir, né, contra a fraude, os observadores de boa-fé. Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem se aprofundarem, seria tempo perdido procurar desiludi-las. Então, aquelas que não querem estudar, não querem se aprofundar, não querem analisar, né, seria tempo perdido a procurar desiludi-las. Deixa elas se iludirem à vontade. E aí nós vamos ver o Arnaldo Rocha, isso tem gravado no YouTube, né, colocando do Chico que ele não tirava alegria de ninguém, não tirava bengala de ninguém. Então ele conta de um rapaz que chegou para o Chico e falou: ai, Chico, eu descobri que eu fui fulano numa outra encarnação, e o que você acha? Chico: ai, que bom, meu filho, interessante. E aí a pessoa se afastava feliz, o Arnaldo virou para ele e falou: mas você sabe que isso estão enganando ele, que isso não é verdade. Por que você não colocou a verdade para ele? Aí o Chico coloca para o Arnaldo: mas ele está tão feliz, para que eu vou tirar a alegria dele? Então o Chico não ia tirar a bengalinha de ninguém, não ia tirar a alegria de ninguém. Se a pessoa está se segurando ali naquela bengalinha, está toda contente, deixa ela se iludir. A hora que ela estudar, a hora que ela aprender, ela vai entender, ela vai ver o que é verdade e o que não é. Ele não ia, né, só porque ele sabe a verdade, tirar a razão dos outros. Então a gente conhece a verdade, a gente tem um pouco, né, no meu caso aqui, um pouco de conhecimento, não vou ficar apontando o dedo, colocando nada para ninguém. Se vierem me perguntar, se vierem querendo aprender, me colocando na situação de explicar, é diferente. Numa aula, eu sou... Bom, quem está aqui está acostumado, né, comigo. Lendo e colocando as posições. Eu sou bem rígida nas posições e nas colocações. Fora disso, só se alguém vier realmente com interesse para aprender e me perguntar, é que eu vou colocar alguma coisa. Senão, cada um, né, que assuma as suas responsabilidades, vai estudar, vai buscar o conhecimento. Um dos fenômenos dos mais comuns é o dos golpes íntimos batidos na própria substância da madeira ou com ou sem movimento da mesa ou outro objeto do qual se serve. Vamos lembrar lá que nós vimos, né, a tiptologia. Tem um capítulo aqui só sobre a tiptologia. E aí nós vamos ver na tiptologia íntima, que é o barulho que se fazia, os espíritos faziam dentro da madeira, né? Aí as pessoas deram umas ideias que era o osso, aquele tendão do calcanhar, o tendão da pessoa, que ela conseguia movimentar, era música, aquelas coisas malucas, a gente já viu sobre isso. Então o que ele está colocando aqui? Que esse tipo de barulho é fácil de se fraudar, de se imitar, e ele está mostrando aqui como fazer para imitar esse barulho que os espíritos fazem de dentro da madeira, sem que ninguém esteja ali batendo ou movimentando a madeira. Esse efeito é um dos mais fáceis de se imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Mas há uma pequena fraude especial que é útil desvendar. Ele está contando uma fraude que é fácil, que ele está desvendando, ensinando aqui como fazer, está desvendando a fraude. Basta colocar suas duas mãos inteiramente sobre a mesa e bastante próximas, para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Por um movimento muscular completamente imperceptível, faz com que sofram um atrito, né? Os polegares, um junto do outro, as unhas uma junto do outro, sem que ninguém perceba, atritar ali uma unha contra a outra. Então, faz com que sofram um atrito que dá um pequeno ruído seco, tendo uma grande analogia, né, parecendo com o da tiptologia íntima, com o barulho que é feito dentro da madeira. Nós já vimos as tiptologias, né? Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil
que fazer ouvir tantas pancadas quanto se peçam, uma batida de tambor, etc. Responder a certas perguntas por sim ou por não, por nomes ou mesmo pela indicação de letras do alfabeto. Uma vez prevenido, o meio de se reconhecer a fraude é bem simples. Ela não é possível se as mãos estão afastadas uma da outra e se está seguro de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Os golpes reais oferecem, aliás, isso de característico, que mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não pode ocorrer quando, devidos à causa que assinalamos ou a outra análoga, outra parecida, que saia da mesa para se produzir sobre um móvel qualquer que ninguém toque, sobre as paredes, o teto, etc., que responda, enfim, a perguntas não previstas. E aqui ele está pedindo para rever o item 41. Antigamente as pessoas achavam que tinham que pôr as mãos sobre as mesas. Depois descobriu-se que isso não era necessário, que isso não adiantava nada. Então é o que o Kardec está colocando aqui. Se não houver nenhuma mão sobre a mesa, ou se houver mão sobre a mesa e o estalido for numa parede, no teto, ou for numa outra mesa onde não tem ninguém, está comprovado ali, que a não ser que tenha uma parceria, algum alçapão, comparsa. Nós vamos ver que lá na França, eles faziam shows para mostrar as mesas girantes, uma série de coisas. Eles tinham fios, roldanas, alçapões, para que tudo pudesse se produzir ali na hora do show, dizendo que eram espíritos que estavam fazendo, mas era questão física, de física mesmo, de força, de equipamentos que tinham ali para criar aquela ilusão. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem aparecer a escrita em um tempo dado, no papel branco, o que se pode frustrar com as precauções mais vulgares. Poderia ocorrer que, por uma hábil escamoteação, se substituísse um papel pelo outro. Então, nós vamos ver que já era conhecido há muito tempo aquela questão de se escrever, não me lembro agora qual é o líquido, que depois você passa o limão, ou você vem com uma vela, com a fumaça da vela ali, e aparece o escrito. Hoje em dia a gente tem canetas invisíveis, que só depois de um tempo que aparece o escrito. Então tem uma série de coisas que é o que ele está dizendo que é mais fácil de enganar, que alguém ali pode ir trocar as folhas, Então tem uma série, como ele diz, os prestidigitadores, os mágicos, que eles fazem é trocar, sem que a nossa vista perceba uma coisa pela outra, com bastante destreza, com bastante habilidade. Então, a escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem aparecer a escrita em um tempo dado, no papel branco, ou que se pode frustrar com as precauções mais vulgares. Poderia ocorrer, que precauções mais vulgares? A pessoa levar o papel de casa, Poderia ocorrer que, por uma hábil escamoteação, uma enganação, se substituísse um papel pelo outro. Poderia ocorrer também que aquele que quisesse fraudar tivesse a arte de desviar a atenção enquanto escrevesse habilmente algumas palavras. Disseram-nos ainda, então, Kardec está dizendo que alguém disse para ele, Kardec, disseram-nos ainda ter visto escrever assim, com um pedaço de grafite dissimulado sob a unha. Então, a pessoa embaixo da unha com um pedaço de grafite. Então, ali ela dissimulava, ela conseguia, sem que ninguém percebesse, escrever algumas palavras no papel, ou algumas letras. O fenômeno dos transportes não se presta menos à charlatanice, e se pode ser vítima de um escamoteador, um enganador, mais ou menos hábil, sem que haja necessidade de se relacionar com um prestidigitador de profissão, um mágico de profissão. No artigo especial que publicamos mais longe, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais nas quais ele pôde se produzir, de onde se pôde concluir que a obtenção fácil
e facultativa pode, pelo menos, ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. Então, ele coloca aqui, né, que o transporte ele pode também ser motivo, ser fingido, ser, digamos assim, uma ilusão, como no circo se fazia uma mulher, né, que se virava macaco, isso era um jogo de espelhos. Então, mágicos fantásticos, né? Lembra Siegfried Freud, que faziam mágicas incríveis? A gente sabe que são truques, que são espelhos, mas são truques tão bem feitos que a gente aplaude com gosto, porque os caras são muito bons. No capítulo dos médiuns especiais, que aqui nós já vimos aqui no livro dos médiuns, o capítulo dos médiuns especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões medianímicas comuns e as que são raras. Então, aquelas que são comuns à maioria das pessoas e aquelas que são muito raras. Então, a voz direta é muito rara, a escrita direta é muito rara, a xenoglossia é muito raro, né? O médium de efeitos físicos que consegue realizar materializações tangíveis e duráveis também são raros. Então, nós vimos tudo isso já em estudos passados. Convém, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam ter estas últimas, né, essas habilidades mediúnicas raras, muito facilmente, ou que ambicionem a multiplicidade de faculdades, pretensão que não é senão bem raramente justificada. São poucos os médiuns que têm vários tipos de mediunidade, isso é muito raro. Nós vamos ver que o Chico Xavier tinha todos os tipos de mediunidade, mas isso é muito raro. As comunicações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia e, apesar disso, não estão ao abrigo da imitação, pelo menos no que concerne às comunicações banais e vulgares. Por que as inteligentes são as que oferecem maior garantia? Porque você sabe, por exemplo, no caso do Chico, que ele tinha até o 4º ano primário. Aí você pega um livro que foi escrito em 1950, Evolução em Dois Mundos, que até hoje é difícil de ser entendido e explicado por médicos, por biólogos, por cientistas. Então, é óbvio que não foi ele que escreveu, é uma psicografia do Chico com o Valdo Vieira. Mas o Valdo era médico e cientista, mas o Chico só tinha até o 4º ano primário. Então, é o que ele está dizendo aqui. Você conhece o médium, você sabe que ele não tem aquele conhecimento, aquela cultura, e você vê algo excepcional vindo ali de uma cultura, de um conhecimento que aquele médium, aquela pessoa não tem, você sabe que aquilo veio de uma inteligência de fora, no mínimo, né? Acredita-se, por isso que ele diz que, pelo menos no que concerne as comunicações banais e vulgares, aí é mais fácil de enganar, porque aí é uma coisa que qualquer um pode colocar, que qualquer um pode responder, aí pode ser uma enganação. Dizer que é o espírito fulano e não é. É o que a gente mais vê na internet. Acredita-se haver maior segurança com os médiuns mecânicos, não somente para a independência das ideias, mas também contra as fraudes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais, né, como a cesta, como os médiuns mecânicos, né? E a gente sabe que não, a fraude pode acontecer com qualquer um. Não é que é porque é um médium mecânico, né, de se dizer um médium mecânico, que aquilo não pode ser uma fraude. Pode, claro que pode ser. Ou uma mistificação também. Pois bem, é um erro, é o que ele está colocando aqui. A cesta pode ser uma fraude, as batidas pode ser uma fraude, um médium que se diz mecânico, que se diz, né, o médium, como Kardec coloca, sonambúlico, né, que entra em transe e não sabe de nada do que está acontecendo, pode ser pura e simplesmente uma encenação. A fraude se insinua por toda parte, e sabemos que com habilidade pode-se dirigir à vontade, mesmo uma cestinha
ou uma prancheta que escreve, e lhe dar todas as aparências de movimentos espontâneos. O que tira todas as dúvidas são os pensamentos exprimidos que venham de um médium mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Então, é a mensagem que o Kardec está colocando, é o que nós temos que ter sempre. A gente tem que analisar a mensagem, né? A gente tem que analisar a moral, a característica de vida, de como aquele médium vive, de como é a moral, de como ele se relaciona com a família, com as pessoas, para saber que tipo de espírito ele tem contato. É muito mais simples do que parece, é fácil, porque as pessoas querem ser enganadas, elas gostam de ser enganadas, e a maioria das pessoas tem preguiça de aprender e de se instruir, quer aprender por osmose, quer assistir uma palestra aqui, uma palestra ali, e acha que sabe muita coisa. Não, é lendo, é estudando, e estudando com lupa, vendo as entrelinhas do que está escrito, é que nós realmente aprendemos. A comunicação que estão de tal forma fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo da capacidade intelectual do médium, que seria preciso se iludir estranhamente para delas dar-lhe a honra. Quer dizer, tem coisas que estão tão fora da capacidade da pessoa, do médium, que é impossível não dizer que foi uma inteligência estranha que realizou o feito. Já visto os mais de 450 livros que o Chico escreveu, né? Vamos lembrar que o primeiro livro dele a ser publicado, não é o primeiro escrito dele, mas foi o primeiro a ser publicado, que é Parnaso de Além Túmulo, são vários poetas e poemas. São coisas extremamente difíceis, porque elas têm a característica do poeta, elas têm rima, elas têm métrica, elas têm uma série de divisões, né, por tamanho e tipo é uma métrica que existe ali, que cada poeta tem a sua, e que todas estão corretas para cada poeta que escreveu ali, para cada poetisa que escreveu ali. Então, é o que na época uma pessoa da Academia Brasileira de Letras colocou. Ou é uma psicografia, como ele coloca, que aí são os espíritos que estão escrevendo, ou o Chico tem que vir para a Academia Brasileira de Letras, porque é o maior poeta mais diversificado que já se viu na Terra. Então, a comunicação que estão de tal forma fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo da capacidade intelectual do médium, que seria preciso se iludir, né, se enganar estranhamente, para dar-lhes a honra. Reconhece-se no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe conhecemos ainda o dom de dar o saber ao ignorante, ou do espírito àquele que não o tem, né, a moral, o conhecimento, a inteligência para aquele que não tem. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que poderiam estimular nele o exercício das faculdades medianímicas que possui. Então, a melhor forma sempre de análise é a moralidade, né, a ética, o comportamento, a forma de ser do médium. Você olha, vai conhecer o médium, saber como ele é, como ele vive, para saber com que tipo de espíritos ele está ligado. E, principalmente, se aquela situação não pode dar uma fama, um prestígio, mexer com orgulho, que é o que acontece na internet. As pessoas fazem qualquer coisa por 5 minutos de fama. Porque essas mesmas causas, né, que fazem com que a pessoa minta, mistifique, finja, para ter 5 minutos de fama, para ganhar dinheiro, né, ou para ganhar prestígio, porque essas mesmas causas podem animá-lo a simular as que não tem. Então, para ter fama, para ter prestígio, ele pode simular uma mediunidade ou uma situação que não existe, ou uma mediunidade que ele não tem.
Aqui nós terminamos o capítulo 28, e neste capítulo 28, nós terminamos também todas as questões e todas as explicações em relação à mediunidade. Nós vamos ver no nosso próximo estudo as reuniões da Sociedade Espírita, o Kardec colocando, né, as características e as normas também mais para frente da Sociedade Espírita. E mais para frente também nós vamos ver um capítulo muito interessante, onde o Kardec fala sobre as farsas. O Kardec vai colocar ali um texto que algum médium colocou ali com o nome de São Francisco de Assis, São Vicente de Paula, né, um nome famoso, um nome conhecido, e o Kardec vai mostrar que aquilo é falso, item por item, analisando o que está sendo colocado, né, a gramática, a situação, o assunto, ele vai provando por A mais B que aquela psicografia ali é falsa, por uma simples análise, coisa que as pessoas hoje não fazem. Aceitam qualquer coisa e vão, digamos assim, tweetando, né? Elas vão enviando para outras pessoas nas redes sociais mensagem, é uma mensagem de Bezerra de Menezes. Meu Deus do céu. E aí mandam besteiras né? Besteiras que não se dá nem para... Não precisa nem de uma análise. Besteiras e colocações que basta um olhar e você fala, meu Deus do céu, isso aqui nem chegou perto do conhecimento e da inteligência de Bezerra de Menezes ou de qualquer outro espírito mais elevado. Então, até o nosso próximo estudo.